Olá, eu sou a Sara Delma e aqui é o STF Raiz com Sara Delma. Hoje eu explico uma decisão recente do STF, de 16 de maio, especificamente do ministro Barroso, que ratificou a liminar concedida por ele no dia 2 de maio, em um habeas corpus que tratava da retirada compulsória e imediata dos diplomatas venezuelanos do Brasil. Muito interessante essa decisão que eu trago hoje, está aqui na minha mão, por isso que a STF Raiz está toda aqui analisada para vocês, porque traz não só questões jurídicas, mas também políticas em relação sobre as relações diplomáticas do Brasil com a Venezuela. E claro, isso é um excelente tema de prova, não só para a área diplomática, mas também para a área jurídica, que cobra jurisprudência do STF, e também é uma decisão importante para a sociedade compreender as várias decisões do STF que impactam a sociedade, não só do Brasil, mas também dos países com os quais ele mantém relações diplomáticas. Então, pessoal, hoje o que é que eu vou abordar na análise dessa decisão? Primeiro aspecto, o ato atacado neste habeas corpus, que foi um ofício do MRE. Vou explicar este ato e por que o habeas corpus é impetrado contra este ato. As autoridades coatoras são o presidente da República e o ministro das Relações Exteriores. Nesse contexto, segundo aspecto que eu vou tratar é a insurgência da AGU e do MRE apresentando vários argumentos contra esse habeas corpus e a liminar desse habeas corpus. Uma das causas principais é justamente a competência do STF para julgar esse habeas corpus. Por quê, pessoal? Se o presidente da República não tem legitimidade passiva para estar aqui, esse HC deveria ter ido para o STJ e não para o STF. Por quê? Porque foi um ato emitido pelo MRE. Então a grande questão aqui não é só constitucional, é principalmente constitucional, mas não apenas. Por quê? É política também. Porque se foi um ato emitido pelo MRE, mas pelo artigo 84, compete privativamente ao presidente da República manter relações diplomáticas com países. Essa legitimidade a autoridade coatora foi o ministro ou foi o presidente? Isso também vai ser trazido aqui na decisão, isso é bem interessante. E por fim, uma das importantes questões abordadas na decisão é se de fato o STF pode interferir nesse caso, que parece ser, na verdade, um pedido político do Brasil com a Venezuela com base no consentimento mútuo que rege as relações diplomáticas. Então, bem interessante essa decisão. Vamos na ordem, porque aqui é raiz, então vamos na ordem da própria decisão que está aqui nas minhas mãos. A decisão, de fato, é de 16 de maio, ratificando a liminar do dia 2. E o ofício, pessoal, o primeiro aspecto é justamente o ato impetrado neste habeas corpus. Foi o ofício de 28 de abril do MRE, que começava, o MRE cumprimenta a Embaixada da Venezuela e, por fim, exige, né, que todos os diplomatas e os funcionários acreditados junto ao governo brasileiro com seus dependentes devem sair do território nacional em caráter definitivo até o dia 2 de maio, ou seja, decisão ofício de 28 de abril, exigindo que todos saíssem dia 2 de maio. Este é o ato. É um ato político, portanto o STF, em tese, não poderia adentrar no mérito do ato político, tá, pessoal? Mas por ser uma liminar em habeas corpus, o ministro Barroso segue a sua análise e, antes da análise propriamente dita, traz na decisão os argumentos da AGU contra esse habeas corpus, contra essa liminar. Um dos argumentos da AGU, eu vou trazer só alguns aqui, é justamente o não cabimento de HC por ausência de risco à liberdade de locomoção dos pacientes. E aí, essa é a primeira questão que a AGU levanta, não cabe habeas corpus nesse caso. A segunda, justamente, é a ilegitimidade do presidente da República para estar no polo passivo, portanto, nem deveria estar no STF esse habeas corpus, deveria ser julgado pelo o meu amado STJ. Então, esse é o segundo aspecto. E o terceiro é que realmente não cabe ao STF, em caráter de habeas corpus, adentrar na escolha político-administrativa do presidente de retirar os diplomatas venezuelanos. Depois disso veio a manifestação do MRE, contrário também ao habeas corpus, deixando claro que
houve um mero pedido político do Brasil à Venezuela, de acordo com as tratativas previamente estabelecidas entre o Brasil e a Venezuela, com base no princípio do consentimento mútuo que rege as relações diplomáticas. Então, diante de tudo isso, o Barroso passa ao reexame da cautelar, né? Ele já tinha deferido a cautelar dia 2 de maio e dia 16 de maio ele ratifica com os seguintes argumentos. Primeiro, em relação à competência do STF, ele fala que sim, que é competência do STF, não era para ir para o meu amado STJ, era para ser julgado lá, por quê? A Constituição da República, e aí vocês sabem que eu amo o direito constitucional, né? Apesar de ser formada também em relações internacionais, mas direito constitucional é o meu amorzinho da minha graduação de réu e das minhas pós-graduações também em direito constitucional, enfim. Traz justamente o artigo 84 da Constituição. E por isso, pessoal, que vocês sempre têm que... Lembra do meu primeiro vídeo? Vocês têm que acompanhar esses vídeos do STF Raiz com as decisões raiz e também com a Constituição do lado. Portanto, vão aí no artigo 84, que fala que compete privativamente ao presidente da República manter... Aí, inciso 7 aqui, ó. Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Portanto, é competência privativa do STF, do presidente. Nesse caso, habeas corpus contra o presidente vai para onde? Todo mundo sabe, vai para o STF, está lá no artigo 102 da Constituição. Não vai para o STJ. A grande questão é, o ato foi emitido pelo MRE e não pelo presidente. Só que o ministro Barroso entendeu e decidiu que, nesse caso, o ministro, né, o Ernesto Araújo, ele foi mero executor da decisão. Na verdade, a decisão, o ato, o HC, ele realmente deve ser impetrado contra o presidente e o ministro. Nesse caso, o Barroso também trouxe a manifestação pública do presidente da República, em que ele deixa claro que determinou a sua prática. Ele expôs isso nas redes sociais, que foi determinação dele, esta retirada compulsória dos diplomatas venezuelanos no meio da pandemia. E aí, portanto, é competência do STF, tudo certo. Sobre o cabimento de habeas corpus, sobre esse ofício do MRE. O ministro Barroso decidiu que, como está lá no ofício, né, no finalzinho que eu li para vocês, os seguintes funcionários venezuelanos acreditados, junto com seus dependentes, deverão deixar o território nacional em caráter definitivo até 2 de maio. E aí o ministro Barroso traz várias decisões administrativas com relação a batalhão de polícia militar, de vários órgãos aí que já estavam preparados para invadirem a embaixada venezuelana caso os funcionários não quisessem sair. Então pegou todas essas provas, juntou ao processo, juntou na decisão, trouxe aqui e falou que realmente houve risco à liberdade de locomoção dos pacientes. Principalmente porque, nesse contexto, ter apenas 48 horas para deixar o país, esse processo de retirada compulsória, né, com polícia militar e tudo mais, todo esse contexto, sim, cabe aqui e o HC é justamente o remédio constitucional correto para este caso. Então, deixou claro que houve um risco, sim, à liberdade de locomoção dos funcionários. Agora, sobre a decisão política do presidente da República e do MRE de não quererem no Estado brasileiro os representantes diplomáticos, isso realmente é uma decisão política e, nesse caso, o STF não deve adentrar no mérito. Por isso que o HC ele vai ser julgado, o seu mérito, lá, não tem data ainda, isso aqui é a cautelar do HC, certo? E por que ele deferiu essa cautelar? Ele traz justamente a situação de emergência sanitária como óbice à imediata saída dos pacientes do território nacional. E aí, para isso, ele traz, aí vem minha graduação de Relações Internacionais, ele traz a Convenção de Viena sobre relações diplomáticas, fala que 48 horas não é prazo razoável, e claro, o Brasil ele é signatário da Convenção de Viena, fala que, o artigo 9 fala que... preconiza que confere ao Estado acreditante um prazo razoável para que tome as providências necessárias após a desacreditação de agentes diplomáticos. Então isso não foi respeitado no ofício, principalmente considerando a situação grave epidemiológica, sanitária da Covid, da pandemia. Então por isso que
o Barroso traz, além da Convenção de Viena, traz também os artigos da Declaração Universal dos Direitos do Homem e Convenção Americana dos Direitos Humanos. O Brasil também é signatário desses tratados internacionais. Ele não poderia ter emitido aquele ofício. Neste momento, os diplomatas venezuelanos devem ficar no governo brasileiro até que a situação melhore. E só para deixar claro aqui, no final da decisão, na conclusão da decisão dele, ele deixa claro, a decisão do Estado brasileiro é válida, do presidente e do ministro, de quererem desacreditar, assim, tecla SAP agora, é dizer para os diplomatas venezuelanos, ó, se retirem do meu país. Isso é tranquilo, isso acontece sempre nas relações diplomáticas, mas que esse ato só vai produzir seus efeitos depois que cessarem as razões de saúde pública. Compreenderam? Toda essa questão diplomática e constitucional, jurídica, enfim. Por fim, ele ratifica a medida liminar concedida por ele dia 2 de maio, sem interferir na validade da decisão político-administrativa do presidente e do ministro, mas fala que essa eficácia ela vai ficar suspensa até a pandemia, até os riscos, né, possíveis cessarem. E aí ele traz o prazo, né? Ele traz um prazo que é justamente enquanto durar o estado de calamidade pública e emergência sanitária reconhecido pelo Congresso Nacional. Então, enquanto o Congresso Nacional estiver, enquanto for reconhecido pelo Congresso, reconhecida essa situação, os diplomatas venezuelanos e seus dependentes ficam no Brasil. E aí, vocês gostaram dessa análise? Me deem seus feedbacks. Eu espero que estejamos sempre juntos aqui em várias outras análises, decisões, informativos, porque aqui é STF Raiz com Sara Delma. É tudo raiz aqui, gente. É decisão, Constituição Federal na cabeça e minha explicação aqui para vocês. Um beijo, até mais.